Experts. Technology Partner Siemens. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso webinar falando de Star CCM para projetos de tanques agitados. Eu sou o Marcos de Castro Neves, gerente de projetos aqui na CAIEXP, engenheiro mecânico, trabalho há mais de 10 anos com simulação computacional envolvendo projetos em CFD e DEM de vários equipamentos. Então hoje a gente vai apresentar para vocês as possibilidades de uso que o Star CCM permite para a gente desenvolver projetos de tanques agitados que envolvem diversas físicas e diversos parâmetros, permitindo não só um melhor conhecimento do processo, como também inovação deles. Então, no nosso webinar hoje, a gente vai ter uma visão geral de por que a simulação de um tanque agitado é necessária e como simular um tanque agitado no Star CCM. Os tópicos abordados, a gente vai falar sobre geometria e malha, física de fluxo, transferência de calor, de massa e reações químicas, o admixtus, que é uma ferramenta de fluxo de trabalho de tanques agitados, que permite automatizar todo o trabalho no Star CCM, e um estudo de exploração de design que o próprio software permite. Então, por que simular? A gente consegue, a partir da simulação, prever e compreender o comportamento do mundo real, além de explorar muitas variantes de design e condições operacionais. O Star CCM ele tem ferramentas para criar e processar CADs parametrizados, gerar malhas de geometria complexas com bastante facilidade. Tem um conjunto abrangente de modelos multifásicos e de reação, tanto mais complexos quanto mais simples, para a gente abordar dependendo da complexidade do projeto e também do tempo que a gente precisa entregar o resultado. Um ambiente totalmente integrado para permitir análise e visualização dos resultados de forma fácil, tudo no mesmo ambiente, na mesma janela. Ferramentas poderosas de exploração e otimização de design, como o Design Manager, para a gente fazer estudos paramétricos e gerar um fluxo de trabalho em pipeline e aumentar a produtividade automatizando toda a configuração e simulando os vasos de mistura. E o que pode ser calculado usando a simulação? A gente pode calcular a taxa de bombeamento e circulação, velocidade de mistura, regiões de estagnação, tempo de mistura, intensidade, o torque do impulsor, qual o consumo de energia, atuação de forças como nos defletores e serpentinas, tensões de cisalhamento, velocidade mínima para suspensão sólida, distribuição do tempo de residência, campo de temperatura, transferência de massa, reações químicas, cisalhamento, forças e muitos outros parâmetros importantes. Então, os desafios é melhorar o desempenho, a gente consegue melhorar a mistura reduzindo o consumo de energia e obter um maior rendimento, ter mais flexibilidade, trabalhando com química verde, uma variedade de matéria-prima, intensificação de processo, além de gestão de custos, ter despesas reduzidas com testes em protótipos físicos e aumento da confiabilidade da expansão. Então aqui entra o papel do engenheiro de inovação, que permite simular o equipamento e, a partir do entendimento de todo o processo e operação do equipamento, trazer inovações que vão gerar vantagens competitivas ou no processo ou para a empresa na questão de vendas. Então aqui a gente vai falar de algumas ferramentas do que o Star CCM traz. Da manipulação da geometria complexa, ele traz ferramentas para a gente criar e processar CADs parametrizados, tem um conjunto abrangente de modelos multifásicos, um ambiente totalmente integrado, as ferramentas de exploração e otimização de design e o admixtus, que aumenta a produtividade automatizando o processo. Então, para manipular geometria complexa, o Star CCM ele permite importar CAD de uma variedade de fontes, diversos parâmetros e extensões podem ser importados, incluindo pacotes de CADs externos, e ele possui ferramentas também para criar, modificar ou reparar geometrias complexas.
Então, a conectividade dele é bidirecional para pacotes de CADs nativos, para modificar e criar geometrias. Ele tem um modelador paramétrico baseado nos recursos, que é o 3D CAD Model dele. Tem uma ferramenta de CAD totalmente integrada para construir a geometria. Importar os modelos CAD externos e modificá-los. Importar dados de superfície em vários formatos, como malhas de superfície, dados de formatos neutros, curvas de superfícies, equações de superfície, e além de ter as ferramentas de reparo de superfície CAD. Então ele apresenta aqui para gerar geometria no Mixing Vessel Workflow, que seria o Admixtus. É um complemento para o StarCCM, que é uma ferramenta dedicada para o design e simulação dos vasos de mistura. Ele já tem diversos parâmetros e diversos tipos de impelidores, de corpo de vaso, de tampas. Você pode importar serpentinas. Você cria todo o parâmetro do seu CAD e ele automaticamente cria. Gera uma malha flexível e robusta, de várias formas. Por exemplo, ele consegue pegar uma resolução detalhada de regiões fluidas e sólidas para a simulação de transferência de calor em paredes e ao redor do impulsor, fazer camadas prismáticas bem robustas e complexas para capturar tensão de salhamento, escoamento na camada limite, e malhas até fin mesher para sólidos, para pegar regiões onde o sólido é bem fino e a gente calcular bem a transferência de calor. Então aqui é um exemplo da malha poliédrica dele, que é capaz de capturar a complexidade geométrica mantendo uma alta qualidade de malha. A malha de camada prismática, que resolve a camada limite turbulenta. Uma geração de malhas finas, especializada para corpos sólidos e finos envolvendo cálculos de transferência de calor. Interfaces conformes entre regiões fluidas e sólidas, para mapeamento de fluxo preciso de cálculos de transferência de calor conjugado, e um controle fácil do refinamento de malha local. Aqui ele permite uma modelagem multifísica. A gente consegue modelar líquidos, gases e sólidos dispersos, transferência de calor e massa em 3 fases e previsão precisa de conversão de rendimento. Então aqui do lado a gente tem uma simulação de uma mistura usando o DEM. Ele tem um solver DEM integrado para a gente ver como é que está a distribuição das partículas no tempo. Então aqui os modelos são computacionalmente eficientes para descrição precisa e fluxo multifásico disperso estratificado. Tem modelos para considerar as reações dentro de uma fase e entre as fases. E modelos de micromistura para levar em conta com precisão a interação da turbulência com a reação química. Então, no pós-processamento ele é integrado, permite a visualização tanto das cenas, dos contornos, animação, e geração de gráficos e monitores de forma bem simples. Então, conseguimos analisar a solução enquanto a simulação está em andamento. Aqui no caso, você consegue colocar um pós-processamento e ver como é que está variando aquele campo ao decorrer da simulação. Criar relatórios de quantidades específicas através de gráficos, visualizar a solução em cenas escalares e vetoriais, simplificar, acessar os dados da simulação por meio de partes derivadas, como renderização de volume, por exemplo, ou plotar conjunto de dados para análise quantitativa da solução, explorar e interrogar soluções interativamente com foco em dados. Na automação do fluxo de trabalho, ele tem uma interface de usuário conveniente para diferentes estágios de análise e engenharia, e capacidade de estender o fluxo de trabalho perfeitamente para estudos de exploração de design. Então aqui ele tem um pipeline onde a gente consegue gerar o CAD, em seguida gerar a malha, setar a solução e os modelos que a gente quer analisar, simular, analisar o resultado e, dependendo do resultado, a gente voltar num loop, onde a gente modifica o CAD e ele refaz tudo automático. Então a gente consegue importar geometria e gerar a geometria, gerar a malha, solução das equações governantes, analisar os resultados. E a árvore de simulação é personalizada e fácil de para comparação entre arquivos de simulação.
e filtros de marcação para facilitar a automação e aprimorar a usabilidade. Então aqui é um exemplo de configuração da simulação de um recipiente de mistura, totalmente parametrizado, de forma rápida e automática, usando o workflow. Ele gera o CAD, incluindo o recipiente, impulsores, os defletores e componentes internos. Configura a malha e a física com base nas melhores práticas estabelecidas, já é automático. E tem um pós-processamento incluindo cenas, relatórios, gráficos e resumos em formato de Excel. Ele é personalizável, você personaliza quais são os resultados que você quer visualizar, pode ser todos. E é uma excelente base para explorar espaços de projeto ou condições operacionais. Então, a partir disso, a gente consegue explorar de forma inteligente espaço de pesquisa e design para melhorar o desempenho do tanque e explorar o design visando minimizar o tempo de mistura e a entrada de energia ou maximizar o rendimento e a produtividade. Então, aqui é uma animação sobre a parte de design de experimentos dele, onde a gente gera o CAD, cria a malha, a solução, simula, analisa, explora os resultados e regera até avaliar todos os parâmetros no processo de design de experimento. Ele possui uma pesquisa inteligente híbrida adaptativa que é líder no setor, combinando várias estratégias de pesquisa simultaneamente para chegar a melhores designs e menos interações. Não tem necessidade de ajustar algoritmos complexos, não tem necessidade de você entrar com uma função externa, por exemplo, mas se precisar criar alguma função para ajudar no cálculo, você consegue criar de forma fácil dentro dele. E no espaço design não precisa simplificar o modelo, ele já cria modelos simplificados. Então aqui os requisitos de processo a gente consegue ir aumentando a complexidade do modelo, onde o nível 1 calcula o consumo de energia, visualiza os campos de fluxo, velocidade em massa, regiões de estagnação e entende os efeitos de diferentes designs, de impelidores e dos internos. No nível 2, a gente já faz um traçador numérico para medir o tempo de mistura, calcula flutuações de velocidade na interação do defletor do impulsor e consegue ver vórtices e cisalhamento na borda de fuga do impulsor. Um terceiro nível, a gente já consegue analisar a distribuição de uma fase sólido ou gás em uma outra fase que seria um líquido, cálculo da altura da suspensão e calcular a distribuição do tamanho de bolhas, retenção de gás, através de modelos de balanço populacional. E o nível 4, a gente consegue incluir todas as físicas acopladas, como reações químicas, colocar interação fluido-estrutura, o STAR tem um módulo de FSI, verificar mudança de fase e ter modelos personalizados. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre as multifísicas que o STAR permite. Então quais são os requisitos para modelagem? Para a gente simular uma modelagem multifísica, o interessante é abordar um ou vários parâmetros-chave de desempenho, como a qualidade de mistura, o tempo dela, a entrada de energia, a conversão e rendimento das reações e a transferência de calor e massa. Então, para isso, é sempre interessante a gente ter uma representação adequada de geometria, da física, da transferência de calor e massa, da distribuição da fase dispersa e da reação química dentro de uma fase ou entre as fases. Então, aqui, começando a falar dos modelos multifásicos dele, a maioria das aplicações de tanques agitados envolve múltiplas fases ou regimes dentro do mesmo volume. Então a gente pode simular o monofásico, que seria a mais simples, ou um modelo multifásico com o modelo euleriano, que é o EMP, o método dos elementos discretos, que seria o DEM, com partículas, ou o volume de fluido. Então aqui a gente tem uma representação de uma superfície livre resolvida, um VOF, onde tem bolhas dispersas no líquido e gotículas dispersas no gás, que algo comum de acontecer em tanques agitados. Então o modelo multifásico euleriano dele é usado para modelar fluidos miscíveis misturados em escala de comprimento menores da que desejamos resolver. Ele resolve um conjunto de equações de transporte para cada fase e
aceita transferência de calor em massa, reações químicas e cristalização também podem ser consideradas. Quando a gente usa o EMP num modelo multifásico disperso gás líquido, num líquido líquido, num sólido líquido ou num gás líquido sólido. E a distribuição do tamanho, incluindo a coalescência e quebra, desempenha um papel muito importante. As aplicações típicas são fermentação aerada, suspensão sólida e emulsão e polimerização. Então, na maioria dos casos industriais relevantes, a fase dispersa não tem um tamanho constante, mas na distribuição de tamanho, que pode mudar ao longo do tempo e do espaço. Então, para fazer essa modelagem, que seria o modelo equilíbrio populacional, o STAR tem dois modelos disponíveis, que é o S-GAMMA, que é o modelo mais simples, com base no método dos momentos, e o AMUSIG, que é o Adaptative Multiple Size Group, com base em grupos de tamanho, que é um pouco mais complexo e tem um custo computacional um pouco mais alto, mas é mais preciso. E ambos os modelos conseguem lidar com a coalescência breakup. Então aqui a gente tem a imagem de um tanque de mistura com bolhas grandes e a taxa de ruptura de bolhas do lado e um impelidor, por exemplo. O modelo S-Gamma, ele rastreia as mudanças na distribuição de tamanho, resolvendo duas equações de transporte adicionais. Para o zero, que seria a densidade do número de partículas, e o segundo momento, que seria a área interfacial. E tem uma distribuição contínua. Ele é usado quando a gente quer modelar gotas e bolhas com distribuição de tamanho variável, e o tamanho de partículas segue uma distribuição log normal. E as aplicações típicas são vasos de misturas aerados e emulsões. Já o AMUSIG, ele rastreia as mudanças na distribuição de tamanho, resolvendo as equações de transporte adicionais para cada grupo de tamanho. Ele é mais eficiente que o modelo MUSIG clássico, porque o grupo de tamanho é ajustado dinamicamente em cada célula e, portanto, menos grupos são necessários. Cada grupo de tamanho pode ter a sua própria velocidade e não depende da suposição da forma de distribuição de tamanho. Ele é aplicado alterando a distribuição de tamanhos para bolhas, gotículas e partículas sólidas, em vasos de misturas ou emulsões. Então aqui a gente tem uma simulação de bolhas subindo num tanque agitado e um estudo mostrando a medição experimental com o STAR CCM. Então a gente consegue perceber que o STAR CCM ele tem uma precisão muito grande para prever as bolhas comparado ao experimental, o modelo dele. Então aqui falando do VOF, que seria o volume de fluido, é um modelo usado para rastrear o movimento das interfaces entre fluidos imissíveis, como em fluxos de superfície livre. Ele possui o AMR, que é o Adaptative Mesh Refinement, que é o refino de malha adaptativo, automático, que você pode usar para resolver a superfície livre com precisão. Ele refina automaticamente a malha onde ele identifica que tem superfície livre e engrossa a malha onde não é necessário cálculos com bastante precisão, como por exemplo em áreas de fundo dos líquidos ou na parte mais superior de gases. Então ele reduz o tempo de execução, exige menos células. Ele é usado quando a interface entre os fluidos é bem definida, como grandes superfícies livres, presentes na simulação hidrodinâmica, e ele consegue prever a forma da superfície livre, a formação de vórtices, ondas, entrada de energia em vasos de mistura, sem defletores. Aqui uma simulação mostrando a superfície livre até a malha adaptativa no modelo poliédrico. Aqui uma simulação que a gente desenvolveu sobre volume de fluido. Na parte cinza a gente vê seria ar e a parte mais azul seria água. Então é um modelo que prevê bem a forma da superfície livre. Pode ser multifásico, ele é transiente, captura bem a interface. Tem modelo de evaporação e condensação, de cavitação, transferência de fase, tamanho e distribuição de bolhas e hold-up de gás. Então aqui nos elementos discretos, é um modelo que é usado para modelar o comportamento de partículas diferentes de tamanhos e formas. Ele tem formas nativas esféricas, cilíndricas, cápsulas, poliedros, fibras.
e como compostos aglomerados e feitos de partículas esféricas. Ele é usado para simular fluxos de materiais sólidos granulados, onde o formato das partículas e o comportamento correto da colisão são importantes, em modelos de dissolução e aplicações típicas, suspensão sólida, dissolução e aglomeração. No caso da simulação aqui ao lado, sendo mostrada, é um modelo de aglomeração, onde as partículas azuis elas têm um setup de que, dependendo do tempo em contato entre uma e outra e a interação entre elas, a força de interação ou algum outro parâmetro que você queira setar, ela se considera aglomerada, então ela vai ficando rosa. Dá para ver que as partículas rosas, elas são as azuis aglomeradas. E aí a gente consegue ver qual o tempo de mistura para aglomerar alguma substância, duas substâncias, por exemplo. Então aqui é já um modelo de um estudo, onde a gente consegue ver qual é o impacto da variação da rotação do impelidor na distribuição de partículas. Dá para ver que até o impelidor gerando a 450 RPM, ele cria uma zona de recirculação mais forte em cima do que os outros. E a gente consegue ver o comportamento bem da partícula. Aqui é um sistema particulado, simulado pela gente também, para ver como é que se haveria deposição no fundo, depois de um certo tempo de simulação. Então, essa modelagem, é a Euler-Lagrange, ela permite a interação de sólido e líquido, transiente, deposição das partículas, interação fluido, rotação em partícula. Então, aqui no final do tempo a gente vê que consegue, que fica algumas partículas aglomeradas no fundo. Então tem também a suavização de fonte, por DEM. O DEM requer que o tamanho da célula seja maior que o tamanho da partícula. Então, dependendo do tamanho da partícula, isso resulta em perdas de detalhes geométricos ou de fluxo. Então, o modelo de suavização de fonte permite o efeito de partículas suaves em várias células e usando partículas menores para capturar geometria e fluxo. Então, aqui é a previsão de entrada de energia e profundidade, previsão de vórtice em um tanque sem defletores. Então, aqui foi usado o modelo de malha adaptativa para reduzir a contagem de célula, e dá para perceber que ele, na figura ao lado, que ele refinou apenas onde o modelo de turbulência, o parâmetro de turbulência era maior, e onde não tinha tanto gradiente de velocidade, ele manteve as células mais grosseiras. Então ele tem um modelo de turbulência híbrida de resolução de escala, para prever a turbulência e, portanto, a profundidade do vórtice e a entrada de energia corretamente, sem a necessidade de uma simulação, um LESS, por exemplo, que seria um Large Edge Simulation. Então, no AMR permitiu 40% menos células e 50%, rodou 50% mais rápido. E a previsão de torque versus o experimento deu um erro de 3%. E a profundidade de vórtex contra o experimental deu 1%, mostrando que ele tem uma grande precisão para prever o comportamento em tanques agitados. Então aqui é um experimento que é muito usado na indústria química para tanques agitados, e na hora de selecionar um impulsor, a gente precisa avaliar a curva de potência dele, que é um gráfico que representa a relação entre a potência que vai ser necessária para acionar o impulsor com o número de Reynolds dele. Então, se a gente quer uma mistura muito agitada com Reynolds alto, a gente vê na curva do impulsor e vê o número de potência dele para selecionar aquele que vai ser mais econômico para a nossa aplicação. E no que essa curva é útil? Tanto para a gente selecionar impelidores, quanto para a gente inovar com impelidores. A gente pode modificar o parâmetro dos impelidores ou criar novos e simular uma curva de potência e passar para o cliente e comparar com a do impulsor que a indústria já usava e ver se ele está mais econômico ou não. Então, a importância dessa curva é o dimensionamento e seleção dos equipamentos, otimização de performance, diagnóstico de problemas,
desempenho em diferentes condições e estudos de eficiência. Então aqui é um estudo que fizemos. O StarCCM foi utilizado para variar o número de Reynolds, modificando a rotação do impelidor para determinar qual o número de potência e a potência de eixo que vai ser requerida para fazer essa agitação. Então, num estado estacionário, monofásico, considerando o biodiesel como mistura, como fluido, o impelidor é o de pás retas, com 6, e chicanas na parede. Então aqui tem alguns parâmetros usados na simulação. E aí conseguimos bater a curva de potência com o do simulado. Então simulamos 6 pontos. Todos os pontos bateram com a curva de potência mostrado acima. E traçamos a curva de potência do nosso impelidor usando o STAR. E sobrepondo uma a outra, a gente consegue ver que a precisão dele foi excelente para desenhar a curva de potência de um impelidor. Para fluidos não newtonianos, o STAR também tem modelos e diversas substâncias já prontas na biblioteca dele. Então a gente simulou aqui a mistura de poliacrilamida com água. E a aplicação. E por quê? Porque é uma substância usada para tratamento de água. E a aplicação eficaz dessa substância em tanques agitados apresenta desafios significativos. Porque a natureza não newtoniana da poliacrilamida pode resultar em zonas de mistura inadequada, formações de grumos e até mesmo ineficiência no processo de floculação, se o agitador não estiver devidamente configurado. E ele apresenta uma variação de viscosidade e sensibilidade à taxa de cisalhamento, dificultando a distribuição homogênea desse floculador. E isso exige um ajuste cuidadoso da velocidade de agitação e do design dele. Então a gente simulou e traçou a curva de potência do impelidor, e dá para ver que conforme a substância vai se misturando, tem flutuações de potência esperadas para um fluido não newtoniano. Então a gente consegue até criar procedimentos de processo para permitir qual vai ser a taxa que vamos colocar a poliacrilamida ou qualquer outra substância não newtoniana no tanque, para ter a melhor eficiência de mistura e eficiência energética também. E a gente vai falar um pouco de transferência de calor e reações químicas. O StarCCM ele consegue, na geometria, trabalhar como falamos anteriormente, com a transferência de calor e massa, CHT, que seria a transferência de calor conjugado. Então aqui a gente fez uma simulação com uma serpentina interna passando um fluido dentro do tanque agitado para misturar, aquecer o fluido. E fizemos 2 simulações, com a rotação e sem a rotação, para ver como é que está a distribuição de temperatura. Dá para ver que tem uma diferença. Então aqui é um vídeo mostrando como é que é sem a rotação, ou a serpentina trocando calor, e o calor sendo conduzido e sendo trocado com a água, e sendo aquecido, como é que é a distribuição de temperatura no fluido. E aqui com a rotação. Ele aquece de forma diferente, que é esperado. Então aqui em reações químicas, para tanques agitados, elas podem ser consideradas como uma fase única, um multicomponente. Todos os modelos multifásicos, como intrafase, a reação ocorre dentro de uma fase, ou interfase, a reação ocorre na interface entre 2 fases. Ele tem o Edge Contact Micromixing Model, que permite levar em consideração a mistura turbulenta em escala molecular, que é importante para reações líquidas rápidas. E a gente encontra também bastante informações para quem estiver trabalhando com isso no guia do usuário. Na parte de Simulating Physics, o guia do usuário do STAR ele é bem completo e fácil de usar e procurar. Então a gente consegue pegar várias informações sobre reações químicas nele. Na transferência de massa, ele tem modelos para contabilizar a transferência de massa entre 2 fases. Na dissolução ele trabalha com a Henry Law e com a Raoult Law.
Tem modelos de evaporação e condensação, de ebulição na parede, ebulição no book, e as reações intrafase e interfase. Então aqui ele mostra uma simulação da transferência de massa de oxigênio das bolhas de ar para a fase aquosa contínua com base no modelo de dissolução. E mais um resultado comparando a medição experimental com a simulada, mostrando que o que sai na simulação é bastante preciso comparado ao experimento. A gente consegue inovar de forma rápida e precisa, com bastante confiança nos resultados. Aqui é o modelo de dissolução dele, onde partículas DEM foram inseridas no tanque, e o objetivo era calcular o tempo de dissolução. Então, pela simulação, todas as partículas se dissolveram em 105 segundos, e no experimento 110 segundos. Mostrando mais uma vez que o STAR trabalha muito bem com várias físicas acopladas, e todas sempre na mesma licença. Vou mostrar aqui o vídeo da dissolução. A gente pode ver que as partículas vão diminuindo de tamanho até assumirem. Então aqui um outro caso de validação usando o STAR CCM é um misturador de alto cisalhamento com uma mistura de água e óleo, onde foi feito um estudo para ver como é que seria a reação, o comportamento dessa mistura. Então aqui o modelo foi capaz de prever com bastante precisão o tempo de mistura. Por exemplo, na potência, o experimental deu o número de potência. O experimental deu 1.7, o STAR CCM deu 1.8. E a vazão máxima experimental deu 0.15 e no STAR CCM 0.145. Então, esse caso de validação foi usado uma simulação em regime estacionário, com o Moving Reference Frame, para simular a parte rotativa. Ele previu o diâmetro médio de salta, em torno de 50 micrômetros. E esse é um estudo experimental de House, em 2008, onde ele citou aproximadamente entre 40 e 60 micrômetros, o diâmetro médio. Então, falando um pouco de geometria e malha, o STAR consegue representar bem uma geometria complexa. A gente pode modelar a geometria completa ou parte dela. Por exemplo, se tiver simetria axial, pode simular apenas uma fatia da geometria e empregar os limites periódicos dela. Para construir a malha, a gente consegue capturar adequadamente a região do fluido com diversos tipos de malha. Ele tem malha poliédrica, malha trimmed, que é uma malha mais quadrada, um cubinho. E tem a tetraédrica também. E consegue colocar fácil refinamentos volumétricos locais, as camadas de prisma, o refinamento da superfície, um refinamento da malha ao redor da superfície livre para capturar a formação de vórtices e ondas. Tem o estático, que é um volumétrico baseado em tabela ou função de campo, ou um dinâmico com refinamento de malha adaptativa, somente ao redor da superfície livre. Então, uma malha para análise de transferência de calor conjugada, por exemplo, ele fez uma malha poliédrica, malhas poliédricas para os dois,
mas uma malha fina para sólidos finos. São malhas conformes, e na parte de sólido, ele consegue fazer bem, nos sólidos finos, passar bem a malha fina, o fin mesher dele. Então aqui tem ali um exemplo da parede de vidro, onde vai ter o resfriamento, uma malha de parede, a camada de prisma e o vaso. Então ele tem uma malha fina não conforme e uma malha conforme também. Ele trabalha bem com os dois. Então aqui a questão do refinamento, 3 tipos de malha: a trímide, a tetraédrica e a poliédrica, com 1.200.000 elementos, uma com 2 milhões de elementos e uma com 453 mil elementos. E para ver a diferença de soluções, onde as malhas tiveram um comportamento bem próximos, mas a poliédrica, com muito menos elementos, conseguiu capturar bem os fenômenos físicos que estavam acontecendo. Aqui a gente vai mostrar um pouco do workflow, como é que ele funciona. É uma animação, um vídeo mostrando se você quer automatizar rápido a sua simulação, como é que você pode trabalhar. Então o Star ele permite aqui, onde o mouse está apontado, abrir a janela do workflow, onde eu tenho os tipos de tanque, por exemplo, o cilíndrico vertical. Aqui os tipos de tampa e fundo. Ó, tem flangeado, ou tem um semelítico. Aí clica aí, ele te diz as dimensões e dá o OK que você quer usar no tanque. Uma vez criado o tanque, a gente vem pro impelidor e eixo, consegue selecionar o número de eixo e o número de eixos que vão ter e o número de impelidores. Ele já tem uma tabela própria de modelos de impelidores, é só selecionar o, o que você deseja e coloca o número de impelidores no mesmo eixo ou em cada eixo. E se você tiver um impelidor próprio, você pode importar também o seu próprio impelidor. Ó, ele tem tipo parafuso, tem o helicoidal. Aqui foi, a gente escolheu o Ruston, selecionou o eixo, configurou ele, configurou as dimensões do impulsor, impelidor. Aqui na parte de defletores tem o número que a gente deseja colocar, ó, pode colocar 4. Tem os tipos, ó, wall baffle, fin. Aí serpentina de aquecimento e os tubos. Aí nessa parte seleciono as características geométricas de cada equipamento. Tem o Geometry Review para confirmar os dados. É só dar um build CAD que ele vai construir o CAD. Aqui a gente seleciona a distância a posição do impulsor. Aqui é a parte de malha, te dá a opção da malha poliédrica ou a malha fina. E o refinamento também. Seleção do tempo, se é transiente ou permanente. Velocidade do eixo e a direção. Pode ser horário ou anti-horário. A altura inicial de fluido. A pressão interna relativa. A temperatura inicial. E aí os aquecimentos.
Então aqui a gente seleciona o tipo de fluido, ele tem uma tabela, a gente pode, nesse caso selecionamos a água, mas ele tem diversas substâncias já na biblioteca. E pode setar até mais de uma, ele vai perguntar ali embaixo, ó, a fração volumétrica dele. E aqui ele já dá os valores básicos que ele calcula só com os dados geométricos. E aí pode salvar a simulação, preparar a janela de pós-processamento. E ou finalizar ou já botar para rodar a simulação. Ele é bem simples de trabalhar e otimiza bastante tempo. Então tá aí a geometria que ele gerou, a malha, geometria, o domínio rotativo ali no meio. Então aqui a gente vai falar um pouco da exploração de design, alguns casos. Como por exemplo, o Star ele tem um design manager acoplado nele, que a gente consegue parametrizar, por exemplo, a quantidade de impelidores ou a altura que eles vão estar. E ele roda 120 projetos, 10, quanto a gente quiser. E vai traçando o gráfico para avaliar o comportamento dos pontos. Então, nesse caso, o objetivo era reduzir a entrada de energia e o tempo de mistura, variando os parâmetros dos impulsores, tanto o diâmetro quanto a dimensão da lâmina, o ângulo da lâmina e o número de pás por impulsor, e a profundidade do defletor e a quantidade. Então, aqui tem uma animação mostrando o que foi testado e os pontos gerados na curva para avaliar. E o resultado, que a melhor configuração teve uma redução de 50% no tempo de mistura em comparação com a correlação na literatura. Então aqui mais um estudo de caso também para reduzir o consumo de energia e maximizar a transferência de massa. O objetivo era reduzir o consumo total de energia para aeração e agitação e evitar a inibição de micro-organismos, garantindo um nível suficientemente alto de oxigênio dissolvido. Os parâmetros de restrições foram a velocidade do impulsor, a taxa de aeração e o limite da tensão para não danificar os micro-organismos. E os resultados em relação ao caso base, foi aumento de 18% do oxigênio dissolvido, mantendo o mesmo consumo de energia, ou 32% do consumo de energia, mantendo o oxigênio dissolvido. Então, aqui alguns casos sobre o oxigênio dissolvido e o consumo de energia, variando a taxa de rotação. Então, a taxa de deformação foi muito alta, devido à taxa de agitação, e a transferência de massa muito pequena para a taxa de absorção de oxigênio pelos micro-organismos. Então, aqui mais um estudo de otimização de eficiência energética. A ideia era minimizar o consumo de energia e maximizar a velocidade na base do tanque. Os parâmetros de restrições eram variar a velocidade do impulsor, variar a posição do impulsor, o passo da lâmina, da pá, e variar os ângulos de torção da pá. Então foram testados várias simulações, variando todos esses parâmetros, como está mostrando na animação, e cada simulação dessa que gerou um ponto no gráfico. Então os parâmetros foram, o RPM variou de 50 a 150, a posição do impelidor variou do centro ao profundo, e o ângulo das pás e do ângulo foi de 0 a 45 graus. E como resultado, uma redução de 42% no consumo de energia e um aumento de 44% na velocidade na base do tanque, para evitar decantação. Então aqui, com a produção de biocombustíveis, ele tem resultados coincidindo com a literatura. Houve um pequeno pico de glicose previsto pelo modelo e visto no experimento, como mostrado no gráfico abaixo, aqui. E os dados experimentais foram 150 RPM para small ripples, que deixou completamente fora do fundo a deposição da partícula.
E 175 teve uma suspensão parcial, como mostrado ali no RPM, na figura. A gente consegue também fazer otimização de chicanas, testar diversos modelos de chicanas para ver o comportamento dela durante o processo, se vai ajudar ou piorar. Então vai ter o Beavertail, o Z-Type, o H-Type, o Finger-Type e o Fin-Type. Vários estudos de chicana. Foi um estudo numérico experimental, com o artigo base citado abaixo, onde a otimização da chicana, os resultados dos modelos experimentais e numéricos pelo StarCCM foram bem próximos, o que permitiu os projetistas avaliarem o melhor cenário e levarem menos opções na hora de testar experimentalmente, na hora de desenvolver um equipamento. Outra coisa que pode ser avaliada também a partir da simulação a gente precisa fazer uma medição num tanque, implementar um dispositivo de medição. Qual a melhor posição que ele vai ter para capturar o melhor resultado sem interferir no meu processo? Então aqui é uma simulação da posição de um medidor, onde no plano ele teve um certo resultado, de forma horizontal ele teve outra e de forma vertical ele teve outra. Então, pelo tipo de processo, a gente consegue avaliar qual o impacto que a posição dele vai ter e os resultados que ele vai medir para a gente ter o melhor posicionamento dele, estimar sem atrapalhar o processo. E qual o retorno econômico de investir em simulação? A simulação permite redefinir a estratégia de simulação para inovação. Então, a gente tem um gráfico de valor pelos passos de simulação. Então, o reativo espera validar para solucionar os problemas. O proativo ele tenta prever. E quando você passa um próximo nível para explorar, você pode explorar digitalmente e confirmar fisicamente. Esse é o propósito da simulação. Então, a maioria das empresas opera na parte de validação para reduzir tempos e custos na parte reativa. E os nossos clientes que trabalham com simulação e com StarCCM operam na região de automação e exploração para projetar melhores produtos. E nós, a KaiExpert, junto com a Siemens, pode ajudar vocês a descobrir os melhores designs mais rápidos. Então, aqui é um exemplo de um scale-up do tempo de mistura, feito pela BEC, nos Estados Unidos, onde o tempo de mistura mudou com aumento de escala. Eles fizeram um scale-up do tanque, quando feito com similaridade geométrica, com potência e volume igual, e eles queriam reduzir o tempo de mistura. Então, o atual tinha impulsores duplos A320, com possível furo, e o futuro já eram 2 ou 3 vezes com um impulsor de baixo cisalhamento. Então, eles fizeram experimentos em bancada com 3 configurações diferentes de impelidor e simularam com StarCCM escala de bancada e escala de planta. Então, qual foi o impacto? A unidade de escala completa demonstrou o comportamento esperado na simulação, a redução relativamente no tempo de mistura de 54% e um scale-up confiável alcançado. Então aqui tem um vídeo do vaso de mistura sendo simulado e o teste em bancada. E aqui o retorno que eles tiveram. Eles pegaram 120 litros no modelo experimental, teve 100% de relação, e o modelo de CFD também, para cada tipo de pá no scale-up. Então, ou seja, a simulação reduziu muitos custos, tanto experimentais quanto em material, mão de obra para construir e instalar. Você já pode partir direto com uma base de dados confiável, informações confiáveis, para o protótipo final. Então, a gente conta com um portfólio tecnológico da Siemens, a nossa parceira de todos esses softwares. Hoje a gente falou do StarCCM, mas contamos também com o SimCenter 3D, com o FlowFD, o FEMAP, para simulações
estruturais e fluidas, CFD. Para simulação em projeto eletromagnético, a gente tem o Magnet, o E-Machine e o Speed. Para otimização, o HITS, que trabalha muito bem acoplado com o Star CCM. Simulação em sistemas 1D, o Flowmaster e o Amesim. O NX e o Solid Edge para design CAD. Simulação especializada, o Forão, Praticam e o Madmo. E análise química, o CULG. Então, a gente deixa como mensagem final que os engenheiros têm como missão tornar a vida das pessoas mais fáceis, utilizando a tecnologia para melhorar a qualidade da vida em sociedade sem agredir o meio ambiente. E vocês podem contar com a KAI Experts e a Siemens para ir mais longe. Então fica o nosso agradecimento a todos os ouvintes, a Siemens pela parceria. E vamos abrir agora, pedir para o Otávio abrir o áudio, para a gente responder perguntas de vocês e ter uma interação agora nesses minutos finais. Boa noite. Marcos, tem uma pergunta aqui do Eduardo. Aliás, pessoal, quem quiser pode fazer pergunta usando a aba PR, pode ser no chat também, tá? Fiquem à vontade que eu vou repassando elas agora para o Marcos. Marcos, o Eduardo perguntou o seguinte: há como configurar um half pipe ou meia cana externa para tanques com aquecimento e resfriamento? Sim, tem como. Você pode colocar Tem várias formas de configurar ele, mas você pode colocar ele e integrar com a partir da transferência de calor conjugado dentro do tanque. Certo. E ele faz isso com facilidade. A Ariane perguntou se vai ficar gravado. Sim, Ariane, vai ficar gravado. Ele vai ficar disponível provavelmente pelo e-mail de vocês, mas também será gravado com uma qualidade melhor e editado para o YouTube. E eu vou colocar no comentário do evento no LinkedIn, tá bom? Pan Ribeiro perguntou se é possível simular um agitador tipo Rideshare. Sim, ele tem no modelo do workflow ele tem esse tipo de agitador, mas você pode importar também e ele simula qualquer tipo de agitador com bastante precisão. Gustavo perguntou se tem como calcular dispersão em disco Cowes. Tem. Ele calcula bem também a dispersão. Em discos e qualquer outro equipamento que você queira calcular, simular. Certo. O David Ferraz perguntou qual a configuração de uma máquina para rodar essas simulações. Tempo para rodar cada caso, se roda em processadores GPU. Olha, o Star ele roda em GPU para Linux, para Windows ele ainda não roda, mas o solver dele costuma ser bem rápido. Eu, por exemplo, a gente aqui na empresa, a maioria dos técnicos ele tem um computador i7 e costuma rodar bem rápido, assim, Aí depende da física que você vai utilizar, do tamanho da sua malha, mas o Star ele costuma rodar físicas complexas com uma certa facilidade comparado aos softwares da concorrência. Certo. E o José perguntou, e produtos de alta viscosidade, como fazemos agitação e aquecimento sem queimar? Qual o melhor agitador? Olha, essa parte de perguntas técnicas, assim, a gente vai responder depois, via e-mail, qual o melhor agitador, que a ideia da live era mais mostrar o Star e o que ele é capaz de fazer, mas você consegue simular esse tipo de processo e pelo mapa de temperaturas você consegue ver onde vai queimar ou não. Então é uma dica que eu posso te dar. Assim. Certo. O Gustavo perguntou se nesse caso consegue determinar a taxa de cisalhamento. Acredito que seja relacionado à dispersão em um disco Cowes ali. Sim, ele tem um modelo de pós-processamento já direto com a taxa de cisalhamento. Então, você pode até colocar a cena ou criar uma cena ou um gráfico para medir a taxa de cisalhamento com o tempo, se for uma simulação transiente ou em função do tempo, por exemplo. Certo. A Júlia perguntou
se ele consegue simular reações químicas simultâneas. Sim, consegue. Ele tem modelo que você pode ou colocar a reação química de forma simples, simplificada nela, né? Global, ou até, no caso, se for uma combustão ou qualquer outra reação química, você entrar com a cinética química da combustão, da reação, e ele simular a partir das equações de transporte da cinética química. Certo. Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo. É possível customizar solvers? Customizar arrasto, multifásico, etc? Customizar qual seria o sentido o objetivo dessa customização? Ele tem diversos solver, mas você pode customizar algumas coisas aplicando algumas funções que o Star chama de field function para ajudar ele a calcular algumas coisas ou ignorar outras. Foi nesse sentido que você perguntou. Sim, ele consegue, mas se for alguma coisa de entrar já direto na equação de transporte e mexer nela, eu acredito que não. Até hoje nunca fiz isso. Mas posso pesquisar e depois responder com um e-mail para você. Certo. E o Rodrigo perguntou também criar modelos customizados para fins científicos, por exemplo, como o DFs no ANSYS Fluent. Sim, aí você pode entrar tanto com Field Functions, como eu falei, ele tem uma aba que permite isso, ou como importar a função direto para ele. Ele é bastante usado, também tem muito boa aplicação para acadêmica ou para pesquisa e desenvolvimento. Eu uso o Star na minha tese de doutorado e ele me atende perfeitamente ao trabalho com modelos complexos de combustão. Certo. O Igor nos pergunta se conseguimos utilizar o Star CCM para cálculo de registradores inferiores, exemplo, homogeneizador de fundo, emulsificador. Sim, para qualquer tipo de agitador, tanto que um dos exemplos passados foi para emulsão de água e óleo. Então você consegue sim prever com bastante precisão todos esses tipos de resultados de processos. Enquanto estamos sem perguntas, fiquem à vontade, pessoal. Podem deixar suas perguntas, a gente vai respondendo. Acho que vale comentar que a gente vai entrar em contato com o pessoal que se cadastrou no evento, que participou do evento e que seguiu a CAI sobre o. Alô, Fala, tá? opa, tem uma quedinha aqui, pessoal. A gente vai entrar em contato via e-mail sobre a prova de conceito, certo? Sim, acho que é importante mencionar, Otávio, que a prova de conceito vai ser uma oportunidade de a gente demonstrar o software funcionando no ambiente do projeto de vocês, de cada um, né, de cada empresa. Então a gente vai poder trabalhar de forma mais customizada e entender como o software pode atender as demandas aí da indústria, tá? Perfeito. Mais uma perguntinha aqui, Marcos, da Ana. Uhum. Como funciona a escolha do material do agitador no software? Ele sugere ou é inserido manualmente? Tem das duas formas. Se você não for trabalhar com FSI, não precisaria entrar com o material do agitador. Mas se você for trabalhar, quiser olhar o FSI ou então até a transferência de calor conjugada por ele tem uma biblioteca bem ampla de materiais sólidos, e além de líquidos e gases também, como você pode criar o seu material. Então, se você ele não tiver na biblioteca, você pode criar o material e entrar com todos os parâmetros mecânicos, as propriedades físicas do material e criar ele. Certo. A pergunta do David é:
Quais as abordagens do domínio, perdão, quais as abordagens ao domínio rotativo? MRF ou Sliding Mesh? Ele tem os dois. Ele tem tanto o Moving Reference Frame, o MRF, quanto ele tem o Sliding Mesh. E aí depende da sua aplicação. Se você for aplicar ele no regime permanente, o MRF. Se for um transiente, o Sliding Mesh é melhor, mas ele também aceita em alguns casos você usar o MRF para o transiente. Então depende da aplicação que você quer. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Israel mandou. Pode ser que já tenha perguntado, mas que tipo e capacidade de máquina é necessária para rodar esse software? A máquina, ele roda bem. Um processador i5 ou i7, ele já roda bem. Uma memória RAM mais ou menos de 32 gigas. E um HD assim que dê para. Ele não ocupa muito espaço. Uma das vantagens do Star também é que qualquer simulação que você faça, ele salva apenas 2 arquivos, que é o da simulação e um arquivo de backup da simulação, que é o último ponto que você salvou. Então e os arquivos deles costuma ficar muito compacto. Aí depende da quantidade de malha que você utilizou e também da complexidade do solver depois para salvar. Mas normalmente é uma máquina nesses parâmetros assim, ele já consegue te atender bem. A gente aqui trabalha com um i7 na média de processador. Mais ou menos uns 6 a 8 núcleos. Mais até, quanto mais melhor, né? Mas 6 núcleos já atende bem. O Guilherme pergunta para tanques atmosféricos, ele nos fornece algo sobre dimensionamento de suspiros? Sim, No caso, eu teria que entrar com os dados de vazão, tipo fluido, etc. sim. Tanques atmosféricos você pode colocar, criar a geometria do tanque, usar um VOF, se necessário, ou então nem usar o VOF e colocar uma entrada de fluido e uma saída, se tiver saída. E aí na entrada você seta a velocidade com que vai trabalhar e o regime. Às vezes você quer fazer uma análise transiente ou estacionária, e ele trabalha bem sim, com todo tipo de tanque, tanto atmosférico quanto pressurizado. Perfeito. O João pergunta, além dos itens de agitação que já estão na biblioteca para uma utilização rápida, quais outras funções tem essa utilização rápida, como por exemplo, ciclone, filtro mangas, colunas de absorção e até mesmo simulação com sólidos, transporte pneumático? Não, o Star ele tem esse workflow dele de setup rápido, a gente apresentou apenas para tanques, mas ele tem alguns básicos, mas para filtros de manga e transporte pneumático você tem que importar a geometria ou gerar nele e fazer uma configuração mais manual. O workflow ele tem para tanques agitados, para análises aerodinâmicas, simulação naval e tem mais um que eu não lembro agora de cabeça, mas ele tem algum, são poucos. O David Ferraz pergunta, você não precisa configurar o número de processadores e GPU? Precisa. Quando você abre o Star, ele tem uma janela onde você escolhe se vai rodar em GPU, aí ele tem que ser Linux, ou o tipo de processador, se você vai rodar em serial ou em paralelo e com quantos processadores você vai usar. Aí na hora que você abre o Star e vai ou carregar o seu caso ou abrir um novo, você seta isso nele. Estamos sem perguntas por enquanto. Fiquem à vontade, pessoal. Se tem mais dúvidas, podem jogar no chat. Nós vamos respondendo conforme elas forem chegando.
O David, perdão, o João Vitor pergunta primeiro se só roda em Linux. Não, ele roda em Windows também. A GPU, o simular com a GPU, que ele por enquanto só roda em Linux. David pergunta se a interação com DEM é uma via ou duas vias. Ele tem as duas. Você pode setar se é uma via ou duas vias. Certo. Informações. Marcelo pergunta se informações do produto como densidade e viscosidade podem ser inseridas. Pode. Na hora de. Se for um sólido, um líquido ou um gás, você pode inserir ele na biblioteca como um novo material. Se for um produto particulado, aí você pode criar o DEM, a partícula DEM dele, e aí você pode entrar com os parâmetros dele de densidade, módulo de Young, diâmetro, rigidez, todos os parâmetros necessários para você modelar uma partícula, um particulado. Fiquem à vontade aí, pessoal. Se tiverem mais dúvidas, a gente vai respondendo na sequência. Acho que por enquanto acabaram as perguntas, Marcos. Uhum. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser que volte em algum slide para explicar melhor alguma figura ou algum tópico melhor, fique à vontade também para pedir, a gente volta. O Guilherme pergunta o seguinte: estou trabalhando em um projeto atualmente que inclui o NoFun. Este software é capaz de nos mostrar se os bocais de entrada promovem ou não as bolhas? Eu Sim, acho que é OpenFOAM. OpenFOAM, deve ser. acho que é OpenFOAM. Sim, o modelo de bolhas de previsão do STAR ele é muito completo, ele é muito bom, muito robusto. E dependendo das condições que você tiver de entrada, de pressão, e ele consegue prever bem a quantidade de bolhas que vão entrar no seu sistema, inclusive com bastante precisão em relação ao experimental, ao resultado experimental. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai encerrando o webinar por aqui. Deixar aqui os nossos contatos, o meu contato como técnico e o contato do Ricardo Barros como comercial. Agradecemos bastante as perguntas, as interações de vocês. E fiquem à vontade para entrar em contato via e-mail, LinkedIn, WhatsApp, para ter qualquer informação com a gente, seja técnica ou comercial, e a gente poder dar um apoio para vocês.
Então, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. CA Experts. Technology Partner Siemens.